Você leu o capítulo 24 de Mateus, você vai ler lá, quanta coisa foi profetizada, se cumpriu, umas está se cumprindo e outras ainda irão se cumprir. Sabe? Então eu fico pensando aqui, estamos vivendo esses últimos dias aqui, e muitas vezes nós precisamos de agradecer aqui, ó. E aqui João 3,16, que é o versículo universal, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho unigênito. O mundo está em trevas. Deus enviou o seu Filho para que resplandecesse a sua luz. E aqui o Salmo 16, agora que nós vamos entrar em nós vemos Cristo aqui sendo apresentado como um homem totalmente na dependência de Deus, totalmente humilde, totalmente submisso ao Pai. Filipenses capítulo 2, do 5 a 8, fala que a palavra que o Severino queria falar, o sentimento, né? Houve mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é que está em nós aqui, ó. O sentimento. O caráter, né? O caráter, o sentimento, a performance. E eu fico pensando aqui, irmão, ele queria dizer, preserva, meu Deus. Guarda, meu Deus, porque em ti eu me refugio. É aí que fala, que ele queria dizer, esse hino de Davi fala de uma total confiança em Deus, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. E assim como Cristo assumindo o papel de homem, Deus, filho ao mesmo tempo, quer dizer, figura humana. O salmista se coloca ali, expressando o sofrimento de Cristo, as qualidades de Cristo, o poder de Cristo, o amor de Cristo, tudo de Cristo, irmãos. E aqui, através de uma grande obediência, o Filho de Deus se derramou diante do Pai e diante da humanidade, passou por essa vergonha que nós falamos, essa ignominia, que é mais do que uma vergonha, é uma vergonha grande, absurda. Ele passou, não abriu a sua boca, um cordeiro foi levado ao matador. Olha, passou isso aqui, ó, dizendo que até a morte de cruz ele foi. E tudo isso aqui, irmãos, que eu e você, nós, de igreja, pudéssemos estar aqui guardados para aquele grande dia, a redenção final. Enquanto ele está na glória, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Olha, ele fez tudo isso, subiu para a glória, ele está na direita, intercedendo por nós, igreja. Nossa, olha, coisa maravilhosa, queridos. Ele não desiste de nós. Jamais. Deus falou para Abraão naquela jornada tão terrível: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Quando as estrelas do céu não conseguem, assim será o seu povo. Bem, Deus. Que coisa maravilhosa, gente. Então, esse âncora forte aqui, ó, ele está preparado para buscar aquilo que ele foi fazer. Desde o jardim do Éden, a serpente persiste até ela vir acompanhando até o nosso dia. E nós não vamos ficar livres dela até a volta do Senhor. Nós vamos ter tribulações. Mas ele falou, o próprio Cristo, não tereis aflições, mas tem bom ano. Eu venci. E diante dessa tribulação toda, nós temos que ter essa confiança que o salmista coloca aqui, ó. É um mínimo de adoração, que é confiança no Senhor. Guarda, meu Deus. Proteja-me pelos caminhos. Porque o teu caminho é perfeito. Então aqui, irmão, no verso 5 fala, né? O Senhor é a minha porção, e a minha porção, meu cálice, a minha herança celestial. Quer dizer, isso aqui é um cântico de dádivas, irmãos. É um hino de adoração. Oxalá nós pudéssemos estar assim, adorando o Senhor com uma qualidade espiritual, vamos dizer assim, celestial. E às vezes nós temos tempo para tanta coisa que, só a verdade, é tempo para tudo. Quando chega no momento da adoração, parece que o inimigo ele penetra. E aí ele faz com que você feche seu lado, feche o ouvido, feche os olhos e perde um pouco a esperança. E aqui, irmãos,
A sua confiança estava no Senhor. E o Asaf, lá no Salmo 73 também, ele fala, né? Ele se derrama diante de Deus. Ele estava passando por uma crise porque ele não entendia o trabalhar de Deus. Às vezes nós passamos por crise, irmãos, por nós mesmos, a nossa culpa, fala a verdade. Nós não sabemos porque Deus está fazendo algo, sabe, para nós não percebemos. Mas quando acontece uma coisa adversa, será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? Asaf estava vivendo aqui, ó, um momento trabalhoso aqui, ó. No capítulo de Salmo aqui, no 73, vamos lá. Salmo 73. Versículo 11, ele fala assim, irmãos, me diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam a sua riqueza. Asaf estava preocupado com isso. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos da inocência. Pois de contínuo sou afligido a cada manhã castigado. Ele estava totalmente fora. Ou diz aí no lato, fora da casinha, né? Estava fora da presença. Se eu pensar em falar, tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. E só repetiram para compreender isso. Achei muito pesada a tarefa para mim. Ele achava difícil compreender as coisas difíceis. Mas como nós temos a mente de Cristo, ele abriu nossa mente, irmão. Nós agora temos o discernimento do Espírito de Deus. E nós conseguimos discernir o errado do certo agora. E o certo do errado. Agora o 17 é total aqui, ó. Até que entrei no santuário de Deus e atinei o fim deles. Ó. Olhou o fim daqueles perversos, das pessoas ingratas. Aí ele esmoreceu diante de Deus. Né? A palavra de Deus, o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é perfeita. O amor de Deus é perfeito, a graça é perfeita. O poder de Deus é poderoso, irmãos, para nos mudar as nossas opiniões terrenas. Aquelas opiniões que saem daqui morrendo e não servem para nada. Mas a opinião celestial vem da glória. É de Deus na nossa vida. Amém? E aí a coisa funciona. Então está aí, ó. É palavra de Deus, irmãos, que nós podemos guardar no coração de uma maneira profunda, maravilhosa. E esse o salmista aqui, e tudo isso falando de uma total dependência de Deus, de uma vida interior, vida espiritual completa. Isso é fé e esperança das promessas de Deus. A gente começa a ver a vida do salmista na expectativa dele sentir que a vida eterna está garantida para ele. Isso é para nós aqui, irmãos. Muitos já perderam o galardão, não se importam com isso, outros estão despercebidos, outros estão se separando de Deus por um motivo, por um ponto, vírgula. Mas nós estamos aqui, quem diz amém? E fazemos menção do nome do Senhor. Ainda que com dificuldade. Nada é fácil. Agora imagine Cristo na cruz por nós. Então o que nós vemos aqui, ó? Assim como Cristo tinha total confiança no Pai, o Pai também confiava no Filho. E o Pai dizia, esse é o meu Filho amado em quem eu me comprato. Eu me alegro naquilo que meu Filho fez, está fazendo, e ainda irá fazer. Gostoso, né? Fala a verdade. O Pai se alegrar do Filho, que passou por aquela grande vergonha, sem reclamação alguma, e Deus assentando embaixo, ali, eu me alegro no Filho. Deus precisa se alegrar de nós, queridos, amém? Nós cantamos um cântico aqui agora, que estamos alegres com Deus. Cantamos aí, a escolher ainda cantando. Mas Deus precisa estar alegre conosco. Os dias estão passando muito rápido, irmãos. Muito rápido. E nós podemos ver aqui, ó, muita coisa aqui, ó. Cristo, o homem confiante, homem sujeito às ordenanças do Pai. Olha. Totalmente humilde, alegre na presença do Pai. Olha aqui, irmãos, ó. Davi apontava para o Filho de Deus todo sofrimento, perseguição e morte.
Mas ele tinha uma expectativa que ia para a glória eterna. É o que nós precisamos ter, irmão, diante de Deus. E sofreu, passou, se humilhou, morreu, foi crucificado, ressuscitado, está na glória, e nós estamos aqui, irmãos, caminhando ainda. Nós somos aprendizes por isso, irmão. Somos aprendizes. E cada dia, irmãos, Deus ele vai se revelando para nós. E vai fortalecendo o meu, o teu, o nosso coração. A nossa alma fica radiante, ela fica anelante, e o espírito voluntário se ajunta tudo ali, ó. E é uma glória daqui, é tudo dali, irmãos. É para a glória de Deus que isso aí. Mas nós precisamos acordar para a realidade. Só há reconhecimento de uma esperança de vida aqui quem realmente entende o plano de Deus da salvação eterna. Se o irmão, se a irmã, se a igreja do Senhor está dentro do plano da salvação, é muito fácil, irmão, não tem dificuldade. Dificuldade material, física, mas espiritual. Mas já estamos preparados. Quem sabe? Vamos subir para a glória. E brevemente ele voltará. É promessa dele. E aqui, irmãos, ó, Paulo ele reconheceu tudo isso, ele dizia, eu fico mais em Cristo que fiz em mim. E o apóstolo Pedro, aqui no capítulo 2, versículo 22 a 28, ele repete as mesmas palavras do salmista. Olha que coisa interessante, cara. A palavra de Deus é tremenda. Né? Tu me farás ver os caminhos da vida, somente o Senhor nos traz alegria. Ele pregava a mesma palavra que o Davi pregou. Então, e tudo isso que nós temos hoje aqui, ó, a unção de Deus, nós temos a unção do Espírito Santo, querido. Já está em nós. Basta apenas nós abrirmos, dilatar o coração, rasgar o coração e deixar penetrar a luz de Deus. O reconhecimento nosso do poder de Deus. Ele veio para iluminar o nosso coração, dilatar a nossa vida, nos fez mortos, para que nós tivéssemos vida, agora vida nova criação. Então aqui, ó, ele chega dizendo aqui, né? E Paulo reconheceu tudo isso em Romanos 8, ele fala que não tem mais condenação agora, acabou, queridos. Misericórdia, nós temos livre acesso. O véu foi rasgado, nós entramos agora diretamente, tem linha direta conosco. E muitas vezes nós ficamos ainda em dois caminhos, olha, sabe? Terceirizando. Ou que chegou o momento agora que nós nos atemos a ele. Fiquei pensando aqui essa palavra. Nossa vida é um processo, irmãos. É um processo. Fala a verdade. Nós estamos passando por um processo agora. Nada tivesse para dar a vida do Senhor. O povo antigo já esperava. Paulo falava assim, eu tenho vontade de partir, mas ao mesmo tempo eu preciso estar convosco. Isso ainda, sabe, Cristo é a mesma coisa. Não é chegado o meu momento, minha hora não é chegada ainda. Mesmo assim, ele subiu para a glória, desceu 40 dias aqui, ele terminou aquilo que ele veio fazer, sinceramente. Ele falou, mandarei o Espírito Santo, o Consolador, João 14, ele fala, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele foi, preparou e mandou o Consolador, e ele mora aqui agora. Diga agora, Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Gostoso, irmão, saber isso aí, fazer a obra. Deus não erra, ele é perfeito, queridos. Deus não erra. Certo? É onisciente, onipresente, onipotente, está em todo lugar ao mesmo tempo. E nós estamos dentro desse projeto. O projeto de Deus, salvação eterna, garantida. Antes da atuação do mundo. Vamos acordar dessa realidade. Eu sinto que a igreja moderna, eu sinto, está dormente. Está dormente. Estamos fazendo nem o necessário. Imagina. Eu me incluo em primeiro lugar. Nós estamos nesse projeto aqui, ó, que ele quer de nós aqui, obediência, só ele, isso é tudo. Ó. Sabe que vai dar tudo certo para nós, viu? Se nós permanecermos na noção de Deus, no projeto de Deus, vai dar tudo certo para nós. Nós vamos, ó, ser raptados nessa terra. Praticamente. É promessa, irmão. Ele não mente, então. Sei que nós vamos ser ressuscitados, claro. Vamos partir. Seremos primeiramente ressuscitados. Depois, se estiver vivo aqui, vai lá. Bora.
Prosterne, Tessalonicenses, capítulo 4. Então, mas enquanto isso, irmão, precisamos viver a vida de Cristo aqui na terra. Vivendo a vida de Cristo aqui na terra. De que maneira? Fazendo a vontade do Senhor. Tanto na vida sentimental, conjugal, familiar, trabalho, secular, enfim. Onde nós estivermos, nós somos luz, nós somos luz do mundo, sal da terra. E sempre tem alguém olhando para nós. Às vezes a gente está no dia a dia, a gente percebe que as pessoas olhando, vê a gente. Tem que ter uma performance diferente. E aqui, ó, Deus, Paulo aqui, ele é o nosso grande exemplo do adorador de Cristo. Paulo, apóstolo Paulo, tremendo. Depois de Cristo, Paulo, não tem como. Ele se tornou servo, né? Filho, amigo de Deus, e por fim escravo de Cristo. E ele dizia que o escravo ama o seu Senhor. Mesmo recebendo floria, né? O escravo, ele queria ficar. Porque ele recebeu amor, ele recebeu cuidados. Ele cuidava, mas também recebia cuidados. Ele se apaixonou pelo seu patrão, pelo seu Senhor. E nós somos apaixonados por Jesus. Qual para mim? Gostoso, né? Não fala a verdade. E aqui, eu fico lembrando aqui da mãe do Adilson, que está aqui. Ela falava assim para as pessoas: você é cérebro? Falava tudo. Falava tudo para ele. Você é cérebro? Você é cérebro? Ali estava tudo. E o cérebro, o escravo, ele ama isso assim. Sabe falar, você é crente, você pertence a Paulo, isso aí não existe. Você é cérebro? Olha que coisa maravilhosa. Que estirão da irmãzinha. Certo? Mas ela falava isso. Você é cérebro? Ela falava com uma boca assim, tão, sabe, uma coisa bem. Eu aprendi muito. Ela passou várias vezes aqui. Ela falava, você é cérebro. Sabe, irmão? Então, terminando com aquela mensagem aqui, nós sabemos que apenas podemos resumir essa palavra. Primeiro, dependemos de Deus, Cristo, para tudo. O salmista foi realista. Ele falou: você que eu guardo pelo caminho. Me ensina. Até de noite eu aprendo do Senhor, a palavra. Até na minha recâmara, até no meu leito, eu aprendo. Sabe o que é isso aí, irmãos? É estar ligadinho com Cristo. Segundo lugar aqui, uma vida separada de pecado e de negligência. Isso aqui é fatal, mano. Uma vida consagrada por causa de Cristo. Nós temos livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado aqui, ó, pelo sangue. Aqui, ó, uma vida sob as ordenanças do Senhor. E agora do Espírito Santo. Enquanto nós aqui na terra, irmãos, ele foi enviado e ele faz nós relembrar de que Cristo falou. Ele veio para isso. Para nos guardar, para nos ensinar, para nos tomar conta de nós. Aqui pode, ali não, aqui pode. Ó, lá você vai, não, lá pode. É assim. É o Espírito Santo que determina a nossa vida. Vida com Cristo. É o Espírito Santo que determina. E aqui uma vida de prazeres e alegrias, sim. É uma plenitude na glória eterna para todos sempre. Nós temos nossos momentos de lazer. Deus aprova. Mas principalmente momentos de intercessão, de adoração. Deus aprova muito mais. E Ele nos alimenta com Sua palavra santa e poderosa. Amém, Jesus? Coisa maravilhosa aqui. Agora, uma coisa que eu e você nós precisamos urgentemente para terminar essa pequena história. Obediência é uma coisa que nós precisamos, através da obediência, agradecer a Deus. Em tudo dá graça. Está com a dorzinha de dente? Ô, Senhor, ainda bem meu dentinho, né? Está com dor de cabeça, uma dorzinha, uma coisa qualquer. Agradeça a Deus porque você está vivo.
Os mortos por santidade. Amém, Jesus? Amém. E aqui, ó, o próprio Cristo perseguido e passando por momentos que ele pode dizer, Lucas 23, 34, ele falou assim: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Olha, passando aquele momento doloroso, aquele momento de dores, ainda perdoou aquela gente. Isso aí, irmãos, para nós, coisa importante. Precisamos aprender a perdoar. É uma palavra que até muitos cristãos acham difícil. Mas Cristo nos ensinou e ele foi o primeiro a perdoar. E Davi, ele fala que a porção da minha herança é o meu cálice. E o que nós aprendemos aqui nesse caminho da vida é que Jesus, o Deus e homem, no mesmo tempo, foi totalmente perfeito, próximo de tudo. Foi totalmente obediente, até morte de cruz, irmãos. Olha, eu encerro essa mensagem aqui dizendo que vale a pena nós adorarmos esse Jesus maravilhoso, que transformou a nossa vida aqui. Ó. Alega, pois, no meu coração e o meu espírito exalta com grande alegria, quer dizer, com extrema alegria. Até o meu corpo repousa assim, meus irmãos. Quando nós deitamos no nosso leito, daqui a pouco nós vamos para casa, né? Daqui a pouco nós vamos deitar, o nosso corpo vai repousar. Tem o repouso da morte, que é o repouso do descanso. E tem o repouso do descanso eterno. Sabe? Então eu fico pensando, esse descanso que nós vamos ter agora, pela misericórdia de Deus, amanhã cedo nós vamos estar aqui na escola dominical. Então nós vamos descansar nosso corpo, dar um breve reflexo lá, e amanhã cedo tem uma escola dominical aqui esperando por nós. Esse é o motivo, irmãos, de nós agradecermos a Deus. Às vezes é dificultoso, mas Deus sabe. Aqui a obra é completa, mente, corpo, alma e espírito. Mente renovada pela presença. Corpo entregue para o repouso seguro. Alma agora anelante, sabe das coisas de Deus, ó, tem sede de Deus. E o espírito voluntário, irmãos, ó. Porque quando o espírito foi exercitado pelo Espírito de Deus, nosso espírito humano, ele foi recriado, passou para a alma batalhou ali, passou para a nossa mente, e ela se posicionou de pé. O salmista Davi falou: mas espere Deus, ainda louvarei. Né? Salmista Davi. Salmo 51, se não me engano. Então, quer dizer, tudo é para Deus, bem de Deus e volta para Deus. Se você quiser coisa contrária, você não sentiu a presença de Deus. E aqui, irmãos, terminando aqui, ó, tudo isso chama-se nova criação. É um processo. Regenerou, justificou, santificou, redimiu. Olha, pelo sangue da expiação, nos comprou e nos reconciliou para Ele mesmo. Acabou, irmãos. Então, aquela coisa do jardim do Éden já ficou. Tudo se fez novo. Nós somos nova criação. As pessoas compradas, redimidas, por uma grande expiação. Recebemos já a graça do Senhor Jesus Cristo. Um grande sofrimento, uma grande morte profunda. E agora estamos esperando, recebemos a redenção. E agora esperamos a grande redenção, que é o final de tudo. Posso ouvir glória? Então, irmão, está aí, ó. O que nós aprendemos aqui? O caminho do sofrimento nos leva à presença de Deus. Só olhar para o sofrimento de Cristo, de Paulo, os demais apóstolos, os heróis da fé, o irmão, sempre fala o que ele está dizendo. E é gostoso saber. Os heróis da fé, decapitados, lançados, foram forcados, perderam suas vidas, enfim, queimados. E nós, irmãos? Então é o momento de nós refletirmos um pouquinho, deixar o Espírito Santo renovar a palavra no nosso coração e nós ficarmos apercebidos que a volta dele está por trás. Amém? Que Deus nos proteja, nos guarde. Que Deus nos faça honrados. Só de falar no nome do Senhor, no nome de Deus, de Jesus, Espírito Santo. Nós temos grande responsabilidade, queridos. Grande responsabilidade. Os dois.
é dificultoso, mas não é difícil. Deus possa abençoar cada família nessa vida, nossa estabilidade, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em dificuldades. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.